E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Medo, eu não te ouço mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te ouço mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Aonde tenha luz, é pra lá que eu vou. Pra onde tem amor, é pra lá que eu vou. E tenha união, e tenha meus irmãos. Gente linda, boa tarde. Obrigada. Tava tendo aqui uma questão com a conexão, mas consegui aqui estabilizar, acho. Mas vamos indo. Quero desejar a vocês feliz ano novo astrológico. Para quem não sabe, o ano novo astrológico começou hoje com lua nova, também novo ciclo de lua, novo giro de ano astrológico. E para quem não sabe, os astros nos regem de muitas maneiras, né? Eles têm energias, magnetismo, uma interferência constante na nossa psique, na vida aqui na Terra, assim como a Lua, né, que também é considerada como não só um satélite, mas também uma grande influenciadora das águas do planeta, da Mãe Terra. Então, assim, a gente está num momento de muitos fechamentos e reinício de novos ciclos. E aí a gente tem essa oportunidade de embarcar nessa carona energética de renovação, de renascimento. É como se também essa energia viesse assim, empurrasse a gente para frente, sabe? E aí eu acho que eu já comentei com vocês, né, algumas vezes em outras lives, sobre um curso que eu vou começar a fazer, que a gente estava pensando em fazer agora, no final desse mês. Mas como eu ainda estou finalizando as gravações da série As Amazonas, e eu sei que no mês de abril eu vou estar o tempo todo viajando, e é um curso que eu quero me dedicar profundamente, que a gente vai ter 2 encontros semanais, etc. Eu resolvi deixar esse curso para maio, né, abril, maio, sim, vai ser em maio, já tem data, a gente já está se organizando. Porém, hoje eu quero lançar um novo grupo de estudo, porque eu tô sentindo falta da gente fazer a leitura juntos, né? Para quem não sabe, tem alguns anos que eu conduzo grupos de estudo onde eu leio, né? A cada encontro de 1h30, todo domingo, eu leio algum livro, né? A gente começa a leitura de um livro e eu leio por 1h30, parando, explicando, né? Tem encontros que a gente, né, conversa muito e aprofunda muito o que está sendo lido. Tem encontros que vai mais rápido, que a gente mergulha mais no texto, mas o que comanda a dinâmica, o ritmo do encontro, de fato é o entendimento. Assim, a gente não dá um passo adiante se não tiver todo mundo compreendido aquele conteúdo. E as pessoas também trazem, né, suas impressões, seus exemplos na vida pessoal, porque isso é muito rico, né? A gente está lendo sobre uma filosofia, um conhecimento, a gente está se aprofundando nisso, porém a gente precisa entender como é que coloca isso na prática. Não adianta nada a gente entender, né, mesmo que sejam ensinos importantes, e na hora de colocar isso na nossa vida,
de analisar, de refletir sobre o que a gente está vivendo, se a gente não consegue aplicar aquilo e compreender aquilo dentro de um contexto que é a nossa realidade. Então, é muito rico poder ler assim, trocando com as pessoas. Eu também aprendo muito, né? Porque são muitas cabeças, muitas mentes, muitas consciências conectadas. Então a gente cria um campo de ressonância, de reflexão, onde a gente realmente vai mais fundo, né? Bem diferente eu ler um livro sozinha e eu ler um livro com várias pessoas, todas pensando no mesmo objetivo, aprofundando no mesmo tema. Então, assim, a potência de compreensão e aprofundamento se multiplica. Fica muito mais rico o encontro, né? Então, eu vou começar um novo grupo. A minha ideia é começar logo depois da Páscoa, né? Porque já tem esse feriado aí muito próximo. Então, aqui, ó, vou até abrir aqui o calendário para olhar. A Páscoa está onde, gente? Tá aqui. Então, a Páscoa é ali no final de semana. No dia 9 de abril é o domingo de Páscoa. E a gente vai se encontrar sempre aos domingos, de 18 horas às 19h30, como eu costumo fazer. E domingo, final do dia, início da noite, eu tenho sentido que é um bom momento de encontro para a maioria das pessoas, né? Então, o domingo seguinte ao da Páscoa é o domingo 16 de abril. É aí que vai começar. É aí que vai começar o nosso curso. E aí, o livro que eu escolhi pra gente ler, quem quiser, quem puder, quem sentir esse chamado no coração, e eu tô assim muito feliz de poder trazer, né, esse convite para vocês, né, essa proposta de embarcar nesse grupo de estudo hoje, que é o primeiro dia do ano astrológico. E de fato eu tô sentindo muito essa energia de reinício, renascimento, assim, como se algo, de repente, uma roda começasse a girar, sabe? Algumas rodas, né, que estavam um pouco andando devagar, algumas até paradas. Hoje veio assim, tipo um empurrão, né, de coisas que eu tava até aguardando há algum tempo e hoje resolveu acontecer. Então tem aí essa energia, se conecta com ela, porque quando a gente toma consciência de um fluxo, de um movimento, a gente pode embarcar nele. Enquanto a gente não tem consciência, a gente nem vê, né? Tipo, o bonde passou e você ficou para trás. Mas agora que eu tô te dando essa notícia, presta atenção. Abra seu coração aí, se conecta com essa força de reinício, de potência, né? O Sol entrando em Áries, que é o primeiro signo do ano, do zodíaco, que é o iniciador, o desbravador, o pioneiro. Então, vamos pegar essa carona aí do Áries. Então, o livro que eu escolhi pra gente ler, que é um livro que eu tô há um tempo querendo reler, é o livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. Então, vamos lá. Esse curso que eu vou dar em maio, abril, maio, eu sempre tenho que botar assim na cabeça a ordem para ver exatamente o dia. Esse curso que eu vou dar em maio, ele vai ser um curso totalmente dedicado ao despertar da visão sistêmica, que para mim foi a grande revolução da minha vida, né? Tiveram várias, mas essa é uma das mais... que mais transformação trouxe para minha vida, né? Porque ao transformar meu mundo interno e minha maneira de ver o mundo mudou completamente, a realidade mudou completamente diante de mim, assim. Muita coisa que me fazia sofrer, muitas dinâmicas repetidas, né, de quebra-cabeça, pararam de acontecer, porque eu percebi que eu estava dirigindo no trânsito sem conhecer as leis. Então, naturalmente, a gente vai bater no carro, né? Se a gente não conhece as leis, a gente toma trombada o tempo inteiro. Então, a visão sistêmica traz uma visão de mundo que te coloca no seu lugar diante de um todo. Então, assim, são conhecimentos e é uma consciência muito poderosa você poder se situar dentro de algo maior. Saber que existe algo maior e encontrar o seu lugar dentro disso, né?
Então esse curso vai ser voltado ao despertar da visão sistêmica. E esse livro do Bert Hellinger fala justamente de como a gente pode agir num momento onde a gente tem ferramentas para ajudar. Uma situação de conflito, uma situação de educação. Então, por exemplo, não é só os livros do Bert, pelo amor de Deus, não são só para pessoas que são facilitadores de constelação familiar. Muito pelo contrário, assim, são livros muito simples, onde a gente poderia realmente tá buscando conhecimento até para ensinar para os nossos filhos. Então, assim, os livros do Bert, Ordens da Ajuda, gente, veja, ajuda, que é uma coisa que muitas vezes dá sentido à nossa vida, né? Então, assim, é um livro para consteladores, com certeza, né? Não tenho a menor dúvida disso. Assim, um livro básico de como se colocar dentro de um momento onde você está ali para ajudar, onde você está ali para contribuir, onde você não vai manipular e nem colocar a sua opinião. Você é um instrumento desse campo, né? Dessa reorganização, dessa harmonização de algo que estava em desequilíbrio, que estava excluído. Então, assim, para consteladores, com certeza. Mas esse conhecimento é fundamental para pais, para poder orientar seus filhos. Primeiro, ensinando para os seus filhos sobre essas leis sistêmicas, que são leis que regem a vida, que regem as relações humanas. E também para, num momento de conflito, num momento de dificuldade desse filho, dessa filha de lidar com uma situação, esse pai, essa mãe poder orientar da melhor maneira, como ajudar esse filho. Professores, sem dúvida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que é um conhecimento para qualquer pessoa. Eu até devia ter começado com uma pessoa antes de citar pais, professores e consteladores, que é um grande conhecimento para você se ajudar. Quando você se encontra numa situação desafiadora, como é que você avalia essa situação e quais as ferramentas que você tem para se colocar diante de uma situação que te exige mais consciência, mais firmeza, mais amor, sem dúvida. Porque o amor é a chave sempre, é a grande chave que abre todas as portas, né? Mas não é um amor meloso, um amor romântico, é um amor maior, é um amor de compreensão, é um amor da consciência, né? A consciência, ela expande o nosso coração, ela nos torna capazes de compreender, de perceber o lugar do outro e por isso nos colocar melhor no nosso lugar. Então, o amor que está na consciência é um amor muito grande, que nos beneficia porque nos faz muito mais assertivos na vida, em todas as situações, né? Onde a gente realmente precisa de lucidez, de sabedoria, de calma. E eu não sei você, mas assim, eu tô precisando muito de tudo isso. Então é muito bom, gente. Deixa eu ler aqui pra vocês. Eu sinto que essa live é uma live assim que eu não vou ficar muito tempo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sobre o que essa palestra aqui. Nina, você que acabou de chegar. Que sorte que eu li, né? Porque geralmente eu nem tô lendo aí a timeline. Quem quiser perguntar alguma coisa pode botar ali na caixinha. Essa fala que eu tô trazendo aqui, Nina, é para falar de um grupo de estudo que eu vou começar logo depois da Páscoa, sobre o livro As Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Eu vou ler aqui uma página para vocês entenderem um pouco. Olha, Ordens da Ajuda, Bert Hellinger. Este livro se dirige, em primeiro lugar, àqueles que por sua profissão ajudam outros, tais como médicos, colaboradores em diversos órgãos sociais, professores, sacerdotes, consultores de empresas. Por isso, é um livro de formação para muitas outras pessoas, por exemplo, para os pais. Ele mostra muitos exemplos de terapias breves de diversos tipos. O leitor vai encontrar nesse livro uma profusão de destinos humanos que nos tocam. E se nós nos sensibilizarmos,
nos tornaremos mais humanos e mais suaves. Aqui experimentamos a vida em sua diversidade e grandeza. É também um livro divertido e liberador, porque muitas das soluções aqui apresentadas se revelaram ser surpreendentemente simples. Então, gente, assim, eu realmente estou animada para ler esse livro com vocês, com quem sentiu o chamado, porque o que a gente percebe é que na hora de uma ajuda, na hora que a gente precisa se colocar numa situação, seja como pai, mãe, professor, constelador, né, como ele diz, seja em qualquer situação onde a gente realmente precise ajudar e contribuir com uma relação, com uma situação, a gente precisa se despir um pouco das nossas preferências, das nossas intenções pessoais. E a gente precisa abrir essa mente, essa consciência e esse nosso coração para compreender o lugar de cada pessoa dentro de um contexto. Então, isso é um dos ensinamentos mais desafiadores e construtivos que o Bert traz, né, dentro de toda a sua obra, que é como você ser o mais imparcial possível, mas esse imparcial não tem a ver com insensibilidade, com neutralidade, não. Essa imparcialidade, ela acontece perante cada pessoa que compõe aquela situação, mas essa imparcialidade está dentro de um olhar ampliado, está em conexão com esse plano maior, está em conexão com esse amor maior que precisa atender a todos. Sabe uma mãe com seus filhos, a galinha com seus pintinhos, ou então uma mãe com os filhos mesmo. Acho que isso é um ótimo exemplo. Que assim, uma mãe que tem esse amor maior, né, naturalmente ela desenvolve esse amor maior, claro, se é uma pessoa que está em equilíbrio com a maternidade, que tem uma mente saudável, que tem essa paz, essa inteireza, essa lucidez nesse lugar de mãe, né? Ela olha para os filhos, primeiro, ela compreende a necessidade de cada filho. Então, a igualdade entre os filhos para uma mãe, primeiro é que todos precisam comer bem, dormir bem, estarem, né, saciados nas suas necessidades básicas. Mas a mãe consegue enxergar que tem um filho que precisa de mais apoio. E ela sabe o momento também de deixar ele encontrar a própria força. Uma mãe consegue enxergar um filho que já é mais independente, que não precisa de tanto apoio quanto o outro. E muitas vezes ela consegue até colocar esse que é mais independente para ajudar o irmão. Uma mãe consegue ver um filho que precisa se alimentar mais, que tem uma saúde mais frágil. O outro que já é um touro, que nem come muito e tá tudo bem. Então, assim, as necessidades são diferentes. E você precisa aprender a se colocar no lugar de cada pessoa e dar para cada pessoa o que ela realmente precisa. Além dessas necessidades básicas, que é comum a todos nós, existem particularidades em cada pessoa. E sem falar no lugar que essa pessoa está ocupando naquele momento e que foi o que fez com que essa pessoa precisasse de ajuda. Por exemplo, né, para não ficar assim muito abstrato, muito mental, muito racional. Uma pessoa que está passando por um processo de exclusão. Então, o que essa pessoa precisa? Ser incluída. É simples assim, né? Como diz o Bert ali naquele trecho que eu li. A pessoa está num processo de exclusão, de complexo de inferioridade ou de superioridade, porque está fora do lugar. Então ela precisa ser colocada no lugar dela, com todo o amor do mundo, mas com muita firmeza. Ela precisa ser incluída. Então, assim, são movimentos que vão atender uma necessidade específica de cada pessoa naquele momento, naquela situação. Então, assim, a gente vai começando a ter um olhar muito mais assertivo e a atitude, a ação também muito mais assertiva para resolver conflitos, para harmonizar situações. Tem um outro exemplo também que eu gosto de dar, que é quando tem crianças brigando, né? Então, assim, nós, né, todos da família humana, a gente ainda está num estágio espiritual, emocional muito infantil.
Eu nem gosto tanto de usar essa palavra infantil, porque a infância é um momento tão precioso, né? Tão bonito. Mas então digamos que nós ainda estamos num momento emocional e espiritual imaturo. E por isso, muitas vezes, a gente está brigando, a gente está disputando como crianças. Então, se tem duas pessoas ali brigando, sejam elas adultas ou crianças, porque muitas vezes quem está brigando são as crianças internas desses dois adultos, né? Quer dizer, o adulto ainda não chegou com a maturidade, com a sabedoria, com a visão ampliada, com a lucidez, e tem ali dentro desse adulto uma criança ferida, né? Dando as cartas do jogo, né? Querendo agredir o outro, querendo ofender ou se sentindo ofendida. Então tem uma criança ferida ativada. E aí você chega numa situação dessa, você não vai tomar partido de um ou de outro. É como duas crianças brigando, né? Faz de conta que são crianças mesmo. Você não vai tomar partido e brigar com a outra criança, né? Você não vai escolher um lado e brigar com a outra que tá do lado oposto. Não. Se você é um adulto, uma adulta com maturidade, você vai chegar numa briga de criança e você vai olhar os dois lados. E você não vai favorecer, privilegiar nenhum dos lados. Você vai buscar atender o que cada lado está precisando naquele momento e fazer o que é justo, né? Não é privilegiar um ou privilegiar o outro. E aí vem uma coisa muito importante que, sem dúvida, vai estar o tempo inteiro nesse livro Ordens da Ajuda, do Bert, que essa live é para falar desse grupo de estudo, que é o seguinte: esse pai, né, essa mãe, muitas vezes, nessa de favorecer o próprio filho, que aí tem essa preferência, né, o seu filho né, precisa estar em primeiro lugar, na frente das outras crianças. Então, nessa intenção de favorecer o próprio filho, ele tá, ou ela, né, sendo mãe, prejudicando terrivelmente o seu próprio filho, sua própria filha, porque tá ensinando o que ele não deve fazer, que é olhar sempre para o próprio umbigo, não pensar no lugar do outro, não se colocar no lugar do outro. Então o que mais tem são pessoas adultas que não aprenderam, enquanto eram crianças, a lidar com frustração, a lidar com um desejo não atendido, que não podia ser atendido naquele momento, que a pessoa vai ter que esperar. Então, assim, pai e mãe que não diz não para os seus filhos, estão muitas vezes agindo com um total desamor por esses filhos. Às vezes até para não ter trabalho, né, de dizer não, de ter que lidar com uma frustração do filho. Então, assim, o próprio pai ou a própria mãe que faz isso também tem essa criança que não aprendeu a escutar o não, que não aprendeu a lidar com frustração. Porque vocês vão de concordar comigo, a frustração, saber esperar a hora certa de cada coisa, saber respeitar o lugar do outro, o direito do outro, saber dividir, compartilhar, porque o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Saber tudo isso é assim o que mais não vou dizer garante, mas o que mais nos possibilita realmente ter uma vida equilibrada, plena, lúcida, né, com relações saudáveis. Porque uma pessoa que não sabe se colocar no lugar do outro e que está sempre querendo colocar o seu gosto, o seu desejo, a sua preferência na frente de tudo, é uma pessoa muito desagradável, que ninguém nem quer estar perto, né? Então, é isso, gente. Assim, eu acho que vai ser muito bom a gente ler esse livro juntos, quem sentir, né? Aí eu quero ler aqui, tem uma outra coisa, ó. O que significa ajudar? Vou ler só mais esse pedacinho e aí vou encerrar essa live, ela não vai muito longe, não. Só se vocês fizerem alguma pergunta aí, a gente vai mais um pouco. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente.
Então isso também é tão importante, né? É mais ou menos esse o ritmo do estudo que a gente faz, que é você saber ajudar a pessoa, dar o que ela precisa para se mover um pouco naquele momento, mas também enxergar nessa pessoa a capacidade de se levantar com as próprias pernas, de caminhar com as próprias pernas. Então essa é a ajuda que realmente ajuda alguém. Porque o que eu também vejo muitas vezes é uma ajuda que vem querendo fazer tudo e vira quase uma escravização daquele que é ajudado, né? Então a pessoa vem com todos os movimentos necessários para ajudar aquela pessoa e a pessoa continua se sentindo incapaz, porque ela não está conseguindo fazer nenhum movimento. Ela continua distante da consciência, da própria força que ela carrega. Então a ajuda é uma ciência muito fina. Como você, ao dar a mão, né, ao apontar um caminho, seja lá qual for a necessidade da pessoa, como você também desperta nessa pessoa a crença, a confiança de que ela tem a força, de que você está ajudando ela naquele momento, mas se você seguir adiante, ela vai continuar levantando sozinha, ela vai continuar caminhando sozinha na medida do possível. Então, a ajuda, ela pode ser momentânea e até escravizante, ou pode ser uma ajuda de uma palavra, uma frase, um conhecimento que você entrega para uma pessoa e aquilo vale ouro. E essa pessoa vai para o resto da vida usar aquela ferramenta, aquele ensinamento que você trouxe para ela e entregou para ela. Você libertou ela e não aprisionou aquela pessoa que vai ter que estar sempre com você por perto, porque sem você ela não consegue dar um passo. Então, assim, muitas vezes esse ajudador, ajudadora é tão carente que traz uma ajuda inconscientemente, está querendo escravizar o outro, né? Tá querendo ser imprescindível, tá querendo ser fundamental e necessário na vida do outro e que o outro precise dele para sempre, não consiga mais viver sem ele ou sem ela, né? Então isso acontece também muitas vezes. Então esse livro com certeza traz conhecimentos importantes na hora de você se colocar dentro de uma facilitação de constelação familiar, mas ele é muito mais do que isso, assim, ele abrange realmente como a gente pode estar no mundo trazendo uma ação de ajuda, uma palavra de ajuda. E para mim, pessoalmente, né, eu acho que nem todo mundo tem esse mesmo sentimento, mas para mim, poder ajudar traz um sentido para a vida, assim, impressionante. Né? Fazer algo a favor da vida, colocar esse dom a favor da vida. Assim, é como se a minha energia, o meu movimento pessoal ajudasse nesse giro da vida, nesse fluxo da vida. É como se eu realmente encontrasse o meu lugar e o meu sentido de viver. Opa, eu tô no jogo, eu tô no fluxo, né? Eu tô ajudando nesse movimento, eu não me sinto inútil. E talvez para mim, especialmente por ser virginiana, isso seja algo muito fundamental mesmo, assim. Eu preciso estar dentro de algo maior, né? Eu preciso me sentir parte de um coletivo maior, né? Eu preciso ajudar, eu preciso me colocar a serviço das outras pessoas. E claro, quando eu faço isso, a primeira pessoa beneficiada sou eu mesma, né? Aí vou só mais um pouquinho, ó. Ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente ajuda antes nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca. Por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. A gente quer retribuir, né?
Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada. Por exemplo, em relação aos nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta em relação a eles, aos pais, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração, que eles nos deram a vida, né, que é o bem maior. A compreensão através da retribuição é o consequente alívio, e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A gente não pode retribuir ao nosso pai e à nossa mãe algo tão grande quanto a vida. Então, o que a gente pode devolver ou retribuir em relação ao que a gente recebeu é o reconhecimento do valor desse presente mensurável que foi a vida, né? Não é que eles deram, mas eles transmitiram, eles foram portais da vida pra gente. Então, a gratidão, o reconhecimento já nos ajuda a equilibrar um pouco essa troca. Mas a gente realmente vai se sentir aliviados, é o que ele diz aqui, quando a gente passa adiante essa vida que a gente recebeu, que pode ser através dos nossos filhos, pode ser através da ajuda a outras pessoas, a criação de instituições, de projetos. Quando a gente coloca a nossa vida a serviço da vida como algo maior, a gente, né, se sente realmente equilibrando algo que a gente recebeu, né? A gente sente como se agora eu tô kit com a vida, né? Agora minhas contas estão acertadas, estão equilibradas com a vida, porque de fato a nossa alma sabe o valor dessa oportunidade de evolução que a gente recebe no momento que a gente encarna. Por mais que isso não seja consciente, lá no fundo existe essa consciência do valor de estar aqui nessa experiência que é temporária, né, e muito breve, diga-se de passagem. Então, à medida que a gente vai transmitindo ajuda, transmitindo vida, conhecimento, que a gente se coloca a serviço da vida como um todo, a gente vai respirando melhor, a gente vai aliviando essa dívida, né? Porque receber a vida e não fazer nada em troca e não nos colocar para ajudar outras pessoas traz lá no fundo uma sensação de dívida, como se a gente tivesse recebido algo realmente muito grande e a gente não está fazendo nada para retribuir esse presente que é a vida, né? Eu sinto que a gente pode ficar por aqui. Portanto, o tomar e o dar acontece em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível, exige reciprocidade, por exemplo, entre marido e mulher, amigos e tal. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebeu em si. O que recebe em si. Este tomar é receber, né? Este receber e dar é maior, tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Olha que lindo isso aqui, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui. Mas olha que lindo. Quando você recebe algo tão grande como a vida e você não consegue devolver ou retribuir isso a quem te transmitiu a vida, que é o seu pai, sua mãe, ou então uma pessoa, né, que tem posses e ajuda os necessitados, e esse necessitado não consegue retribuir aquela pessoa específica que o ajudou, você pode passar adiante essa ajuda que você recebeu, não para aquela pessoa que te deu. Então, essa relação sai da pessoalidade, quer dizer, eu não vou retribuir aquele homem com posses, aquela mulher com posses que me ajudou, eu não vou retribuir ao meu pai e à minha mãe especificamente, que é uma relação pessoal, mas eu vou retribuir à família humana. Então, você recebe algo de forma pessoal, só que você, não podendo retribuir a quem te deu, você distribui o seu melhor para a família humana.
para qualquer pessoa que cruza o seu caminho, para todos, né? Então, assim, você amplia, olha que coisa linda, você amplia o seu movimento de ajuda. Você não vai devolver para uma pessoa, ou duas, ou três. Você vai entregar o seu melhor para quem cruzar o seu caminho. E não são só pessoas, podem ser os animais, as plantas, a vida, assim, os seus olhos para tudo que te atravessar durante a sua caminhada, vai estar cheio de vontade de retribuir algo que você teve consciência do valor. Então, assim, esse livro que fala, né, sobre como a gente pode retribuir, como a gente pode ajudar, trazendo essas leis da visão sistêmica, também traz muita consciência sobre o valor das coisas, né, o valor de uma ajuda. Então ele não só traz ferramentas para realmente ajudar, sem estar tomando partido e alimentando mais ainda a guerra, que é o que normalmente a gente faz, mas também ele traz muita consciência de quando nós somos ajudados e ajudadas. A gente saber valorizar essa ajuda que a gente recebe. Porque eu vou dizer para vocês, quando a gente não sabe valorizar o que a gente recebe, a gente desfaz esse presente que a gente recebeu. A gente perde esse presente. Assim, só para dar um exemplo do bem maior que é a vida. Quando a pessoa não reconhece o valor dessa vida que ela recebeu, independentemente dos defeitos do pai e da mãe, porque, né, somos todos humanos, estamos aqui aprendendo, isso que eu sempre estou falando para vocês. Então, quando a pessoa não reconhece o valor da vida que recebeu, ela não consegue tomar posse da vida e ter força de expansão na vida. Ela não consegue. Esse é um dos trabalhos da constelação familiar. É abrir um campo de expansão de consciência, quer dizer, expansão da visão, onde a pessoa consegue enxergar o valor desse bem maior, que é a vida, e aí, nessa balança, né, dos defeitos dos pais e da vida que recebeu, a vida ganha um peso maior, porque ela de fato é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. E aí a pessoa consegue, né, dentro dessa consciência, tomar posse desse bem maior que é a vida. E aí ela volta a fluir, né? Começa a fluir de novo nesse rio da vida, que eu falo que é o rio do amor, a força da vida. É isso, gente. Já matei um pouquinho aqui a saudade de fazer a leitura e analisar um pouco, mergulhar um pouco, aprofundar no que está sendo lido. Então, vocês estão convidados, para quem está chegando agora, eu vou montar um novo grupo de estudo, que vai começar logo depois da Páscoa, sobre o livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Eu acho que eu vou botar um banner aqui na capa dessa live, ou então vou botar separado, né, porque as pessoas podem querer achar a live depois e achar que é só um banner e não clica ali, enfim. Eu vou botar um banner separado com as informações para quem tiver interessado, interessada. Quem sentir aí o chamado do coração será muito bem-vindo, bem-vinda. É isso aí. Vocês não botaram nenhuma pergunta, então eu acho que quer, né, Alexandre? Venha, venha. É isso. Se alguém que aparecer depois, assistir essa live, depois tiver alguma pergunta, me manda a pergunta em box que eu respondo, tá? Beijo, gente. Feliz ano novo, feliz ano astrológico novo. Que cada passo de vocês esteja sendo orientado por amor, lucidez, inteireza, equilíbrio, e que a gente possa fluir juntos cada vez mais harmônicos, né? Reconhecendo o direito do outro, sabendo lidar também com as nossas frustrações, nossos desafios. Porque a vida é isso, tá, gente? A vida não é e nunca vai ser um mar de rosas nesse sentido que foi vendido pra gente, né? A vida, de fato, é um grande vendaval, é muito desafio, é lição, né, coisas, situações que são muito exigentes o tempo inteiro. Então, concordar com esse fluxo, com esse processo, fazer as pazes com essa escola da vida é a única coisa que a gente pode fazer para, de fato, fluir nela sem sofrer. Ah, chegou uma situação desafiadora,
né? Chegou um balanço um pouquinho maior, opa, vou sair mais forte. Tem essa consciência de que o balanço é para te fortalecer e aí o fluxo acontece com mais harmonia, né? Com mais concordância, com mais fluência. Porque brigar com a vida, é óbvio, né? Tá fadado ao fracasso, não tem como brigar com algo tão grande, né? A vida nos foi dada como um presente mais precioso, né? De uma oportunidade mesmo de evolução. Então, é isso. Qual o link de suas constelações? Ana Lúcia fala. Então, Ana Lúcia, eu tenho um grupo onde eu faço, né, onde eu aviso sobre um encontro mensal que eu faço, um encontro gratuito, mas eu também tenho uma lista de transmissão que toda vez que eu vou fazer uma constelação virtual, eu aviso nessa lista de transmissão. Então, se você quiser fazer parte dessa lista, me manda uma mensagem e a gente vai conversando, tá? Porque aí também precisam ser pessoas que já têm alguma experiência, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho muito delicado, muito importante, muito precioso. E eu prezo muito, assim, o sagrado que é esse trabalho, viu? Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Feliz Ano Novo.